Olá, meus queridos alunos do EJA 4, né? Eu sou o professor Regis, professor de Geografia de vocês. A gente vai continuar fazendo os comentários, né, em relação à Europa, né? Continente esse, né? De 50 países, né? Que a gente tem muita referência. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as questões de imigrações e xenofobia. Mas antes, né, quero saber se está tudo bem com você, com seus familiares, né? E torcendo para o nosso regresso o mais breve possível, tá ok? Então, a gente vai assistir uma aula agora de Geografia, Xenofobia e Migrações. Eu sou o professor Regis Barbosa. Então, vamos lá. Queridos alunos, né, o que a gente tem que dizer para vocês, né? Que desde o final do século XIX até o início do século XX, cerca de 50 milhões de europeus deixaram a Europa, né, em busca de condições melhores. Muita gente foi da Europa para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Argentina, aqui para o Brasil. A gente tem a presença de muitos europeus, italianos, espanhóis, alemães, né? É, esse deslocamento aconteceu devido, né, às duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, quem é que quer morar, né, num local que está tendo guerra? E nem tem condições para isso. Então, durante o início do. Desculpa, não, o final do século XIX e início do século XX, né, por volta a partir de 1917, 18, 19, até 45, né, existiram as duas grandes guerras mundiais que aconteceram na Europa. Daí, a grande saída de europeus, né, principalmente para os Estados Unidos, Canadá, Argentina e aqui o Brasil, tá certo? Dos europeus que partiram para a América, né, 80% eram britânicos, italianos, alemães, espanhóis, irlandeses, portugueses, russos e escandinavos, tá certo? Aqui no Brasil a gente teve uma presença muito significativa de italianos, alemães, né, portugueses e espanhóis, né? Um número bem menor de britânicos, escandinavos pouco, mais na região sul, né? E russos pouco também, e irlandeses menor ainda, menos ainda, tá certo? Fugindo das crises agrícolas devido à guerra, da pobreza, da perseguição religiosa, né? E eles foram atraídos aqui para a América, principalmente com o fim da escravidão, né? Eles vinham com promessa de terras e trabalho, coisa que não existia na época na Europa, tá certo? Bom, a gente vê aí, ó, as rotas migratórias, né? Como a gente disse, ele foi para vários locais. Agora, sem sombra de dúvida, o grande destino foi quem? Os Estados Unidos. Depois, tivemos um grande número que foram para o Canadá, para o Brasil e para a Argentina, certo? Mas, sem sombra de dúvida, né, o grande destino foi quem? Os Estados Unidos, tá ok? Como a gente pode observar aqui no mapa, né? Russos, ucranianos, espanhóis, portugueses, italianos, franceses, alemães, né? Pessoal da Irlanda, pessoal do Reino Unido, né? Fizeram esse processo de imigração, tá certo? Só que hoje em dia a história é diferente, né? Nós tivemos esse grande processo de imigração, de saída de europeus, né? Mas hoje em dia a situação é ao contrário, por incrível que pareça, né? Hoje a Europa vive uma situação inversa, né? Que caracterizou o início do século XX, né? Principalmente na década de, né? Nas décadas anteriores. A partir de 90, o crescimento da Europa econômico ele demandou uma crescente mão de obra, ou seja, de pessoas para trabalhar. E o continente europeu não tinha disponível esse contingente de pessoas. Então, qual é a saída? Trazer imigrantes, pessoas de outro país, para trabalhar na Europa, tá certo? Bom, então você vê aí, ó, algumas rotas migratórias, né? Muita gente da América do Sul, né, vai em busca de emprego na Europa, né? É, pessoas de todo o mundo, né, têm como destino a Europa, né? Pessoas da África vão para a Europa, pessoas do Oriente Médio, tá certo? Pessoas da própria Europa,
né? No caso da Rússia, vão para lá, tá certo? Então, hoje em dia, a Europa é um continente que recebe muito imigrantes, tá certo? E os países que mais recebem imigrantes atualmente, né, o grande destino da Europa, né, é a Alemanha, devido às suas grandes oportunidades de emprego. Depois vem a Itália, Reino Unido, França e Espanha. Né? Lógico que todos os países da Europa recebem imigrantes, mas essencialmente os países buscam chegar aonde? Na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, na França e na Espanha. E da onde é que vem tanto esse povo, pessoal? Eles vêm basicamente, né, de 3 lugares. Desculpe, 3 não, 4. Né? Você não pode esquecer isso. Eles vêm do leste europeu, né, da própria Europa, né, em busca de países mais ricos, né, da África, né, da Ásia e da América Latina. Né? O Brasil aqui está na América Latina, tá certo? E o que é que eles vão buscar lá na Europa, pessoal? Lá na Europa, eles vão buscar melhores condições de vida. E como é que vai aparecer essas melhores condições de vida? Através de quê? De oportunidade de emprego, principalmente. Né? Essas pessoas fogem do leste europeu, da África, da Ásia, da América Latina, devido principalmente à falta de emprego. Então, vê uma oportunidade econômica na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, na França e na Espanha. Tá certo? Moradia digna, né, que muitas vezes eles não possuem em seus países, acesso a serviços públicos, principalmente na área de saúde e educação, que muitas vezes no seu país de origem são condições precárias ou nem existe, né? Então eles vão para a Europa, busca de emprego, busca de saúde e educação, tá certo? E muitos deles fugindo de perseguições que existem dentro do seu país, perseguições políticas, étnicas, religiosas, né? O país em verdadeiro caos, onde não existe condição de morar. Então, eles veem como solução para os seus problemas a ida para quem? Para a Europa, tá certo? Só que existe um problema, que quando muitos deles chegam na Europa, eles sofrem um processo de preconceito em relação a esses imigrantes que chegam na Europa. Este preconceito, ele vai ter um nome. Qual é o nome? Xenofobia. Então, xenofobia é essa aversão ao estrangeiro, é o preconceito, é a discriminação com o estrangeiro, tá certo? Embora exista uma contribuição muito grande dos imigrantes, né, para o crescimento demográfico, né, o crescimento populacional e da economia, na maioria das vezes, essa mão de obra que vai trabalhar na Europa, tá certo? É uma mão de obra de trabalhos mais simples, sem qualificação, que é rejeitado pelos europeus. Então, são trabalhos braçais, né? Como colheita, a construção civil, a limpeza, né? Então, essas pessoas vão para esses trabalhos mais simples, tá certo? Mas, mesmo assim, eles sofrem bastante preconceito, né? Então, esse processo de xenofobia, de aversão ao estrangeiro, ele cresce por toda a Europa, tá certo? Aí a gente vai ter, né, países que são altamente xenofóbicos, como Áustria, Noruega, Bélgica, tá certo? Muitos imigrantes, pessoal, e suas famílias são perseguidos, ameaçados, hostilizados, e em alguns casos, né, até mortos por esses grupos que são contra a entrada de estrangeiros na Europa, tá certo? Então, a essa raiva, a esse preconceito de entrada de estrangeiros na Europa, nós vamos chamar de quê? De xenofobia, né? Alguns grupos, né, como os neonazistas, acreditam o quê? Na superioridade da raça europeia em relação às demais. Né? Alguns europeus, não são todos, né, que praticam a xenofobia, se acham, né, mais importante ter uma cultura melhor do que os africanos e os asiáticos. E para pior, né, eles pregam o extermínio, o fim dos negros, dos judeus e dos imigrantes, né, e dos homossexuais. Né? Então, a esse conjunto de preconceitos, né, existente contra esses grupos, nós vamos chamar de quê? De xenofobia.
E atualmente a Europa sofre demais com esse processo de xenofobia existente no continente, tá certo? Queridos, então esse bate-papo foi curto, né? Falar um pouquinho sobre a Europa. Você teve dúvida, você repete novamente, tem o texto de apoio, né? E resolve as questões e manda para o grupo, tá ok? Então, firme e forte e nos encontramos o quê? Na próxima semana.